Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui gravando mais um vídeo, das nossas revisões. Dessa vez agora a gente vai trabalhar a questão de perímetro de figuras planas. Então, perímetro e área, muitas pessoas se confundem muito quando é área, quando é perímetro. Gente, perímetro é a soma de todos os lados. Você vai pegar os lados da figura plana e somar. A área não, a área é diferente. A área é o espaço ocupacional dessa figura. Então, no caso, a área é o espaço ocupacional, ou seja, que é a parte interna da figura. E o perímetro não, o perímetro é a soma de todos os lados, tá certo? Estou usando uma linguagem bem clara para vocês entenderem. O objetivo é que vocês entendam claramente. Então, no caso aqui, começando com o quadrado, observe que o quadrado tem 4 lados iguais. Então, 1, 2, 3, 4. Então, um lado, mais um, mais um, mais um, mais um. No caso dá 4. Então, são 4 lados. Então, ou você soma os 4, ou você pega o lado e multiplica por 4. No caso do quadrado. Retângulo. Retângulo, observe que aqui o lado inferior mede A, o superior também mede A. São iguais. O lado direito mede B, o lado esquerdo mede B. Então, somando... 1A mais 1A, 2A, 1B mais 1B, 2B. Então, ou você utiliza essa fórmula, ou você simplesmente soma os 4 lados, tá certo? O losango. O losango, observe que também é a mesma coisa. Ó, um lado, 2, 3, 4. A diagonal maior e a diagonal menor, nesse caso, não vai se utilizar. Diagonal maior, diagonal menor se utiliza na área. Perímetro é somando os 4. Então, no caso, nós temos 4 lados, tá certo? Outra figura, que também podemos encontrar, o trapézio. Então, observe que o trapézio nós temos a base maior, a base menor, temos aqui a altura, lado A, lado C. A altura não vai entrar nisso, viu, gente? A altura não entra no perímetro. A altura, nesse caso, só entra quando for o cálculo de área, tá certo? Que a altura é interna, o perímetro é externo. Então, nesse caso, fica A mais B mais C mais B de novo. Base maior, base menor, tá certo? Soma-se a parte externa, certo? Os lados. Triângulo. Triângulo, nós temos também aqui o triângulo. Observe que o triângulo nós temos aqui a altura também. Mais uma vez, não vamos utilizar a altura nesse caso. Só os lados. No caso aqui o triângulo tem 3 lados. Então, um lado A mais o B mais o C. Não soma com a altura. Já me deparei com muitas situações onde o aluno ele somou o lado A, o B, o C e a altura. A altura não soma. A altura só no caso quando for a área. Aí você vai utilizar a altura, certo? Você vai somar apenas os 3 lados. E por último aqui nós temos a circunferência. A fórmula da circunferência, no caso aqui do círculo, é o comprimento do círculo. Então nesse caso aqui tem a fórmula específica. 2 vezes π vezes r. No caso aqui o comprimento do círculo, nós pegamos aqui o raio e vamos multiplicar 2 vezes o π vezes o raio. Lembrando mais uma vez que o π é uma letra grega, onde tem um valor aproximado de 3,14, tá certo? Então essas aí são algumas fórmulas que podemos utilizar para calcular o perímetro. Só apenas reforçando, perímetro é a soma de todos os lados, a parte externa da figura e não a parte interna, tá bom? Vamos ver aí na prática essas aplicações. Então, gente, vamos ver na prática, Coloquei os valores aqui para a gente trabalhar. Então, no caso aqui do quadrado, observe que o quadrado tem uma medida de lado de 5 metros. Então, qual seria o perímetro? O perímetro vai ser o quê? A soma dos 4 lados. Então, se aqui é 5, na base inferior, então o superior também é 5. Se o lado direito mede 5, então o lado esquerdo também mede 5, tá certo? Então, no caso, vai ser 5 mais 5 mais 5 mais 5. Que é igual 5 mais 5 mais 5, dá quanto, gente? 20. 20 metros. Você pode somar os 4 lados ou você pode pegar. Como são 4 lados, você pode pegar e multiplicar. No caso, fica 4 vezes 5, que também dá 20. Dá a mesma coisa, tá certo? Ou você soma ou você multiplica por 4. No caso aqui do retângulo, lado esquerdo mede 5, lado direito também vai medir 5.
Lado superior mede 12, então lado inferior também mede 12. Então, no caso, o perímetro vai ficar o quê? 5 mais 12 mais 5 mais 12. Então, o perímetro vai ser igual a quanto? 5 mais 12 mais 5 mais 12. 5 mais 12, 17. 17 mais 5, 22. Mais 12, 34. Então, nesse caso, 34 metros. Sim, lembrando, na área nós colocamos a unidade de medida ao quadrado. No caso do perímetro, não precisa você colocar ao quadrado, tá certo? Então, observe que eu coloquei aqui 20 metros, apenas. Não é ao quadrado. Aqui 34 metros, apenas. Não se coloca o expoente. Você coloca o expoente quadrado quando for área. E se for, no caso, volume, aí coloca o expoente 3, no caso é cubo. Que é outra explicação. Observe que aqui o losango, ó. Losango nós temos aqui os lados medem 6. A diagonal mede 5. A diagonal menor mede 5. Você não vai utilizar os 5, só os 6. Então, nesse caso, perímetro 6 mais 6 mais 6 mais 6. Então, no caso, 6 mais 6 mais 6, 24. Então, 24 o que, gente? Metros. Então, no caso, 24 metros é o perímetro. Trapézio. Observe que o trapézio, base maior 18, base menor 12, né? Ó, lado direito mede 9, lado esquerdo mede 8 e a altura 6. Você não vai utilizar o 6. O 6 está na parte interna. Não vai utilizar. O 6 é a altura. Você não utiliza. Tá certo? Você vai utilizar aqui os 4 lados aqui que nós temos do trapézio. Então, no caso, o perímetro vai ser o quê? 12 mais 8 mais 18 mais 9. Você não vai utilizar o 6. Muita gente, quando vai trabalhar o perímetro, soma. Não pode, tá certo? Então, no caso, 12 mais 8, 20. 20 mais 18, 38. 38 mais 9, dá quanto? 47. Então, no caso, 47 metros. Então, isso aí é o perímetro desse trapézio. Triângulo. Ó, triângulo, nós temos a base 12, lado esquerdo 9, lado direito 10 e a altura 7. Não utilize, pelo amor de Deus, não utilize o 7, certo? Não pode. Então, neste caso, vai ser 12 mais 10 mais 9. Então, perímetro 12 mais 10, 22. 22 mais 9, 31. Então, no caso, 31 metros é o perímetro desse triângulo, ok? E o último aqui, o círculo, que no caso é o comprimento. Comprimento é o perímetro, é a mesma coisa, só muda a nomenclatura, que no caso aqui do círculo é comprimento. Então, nós temos uma fórmula específica. 2 vezes π vezes R. Então, 2 faz parte da fórmula, o π 3,14 e o raio 10. Então, está aqui 10. Então, vamos multiplicar. 2 vezes 3,14, 2 vezes 3,14, 6,28. Então, 6,28 vezes 10. Então, comprimento, 6,28 vezes 10. Vamos ver quanto é que dá. Ó, gente, ó. Uma dica aqui, ó, na multiplicação por um valor de base 10, a vírgula ela anda para a direita, de acordo com a quantidade de zero. Se eu tenho aqui um 10, nós temos aqui um 0 apenas, então a vírgula vai andar para a direita numa casa. Então, nesse caso, 6,28 vezes 10 era 6,28, vai passar a ser o quê? A vírgula vai para a direita uma casinha, vai ficar depois do 2. Então, vai ficar 62,8. Então, a vírgula, ó, ela anda para a direita. Se fosse 100, andaria 2 casas. Se fosse 1000, 3 casas. E assim por diante. Mas ali só é um 0, é uma casa. Então era 6,2, passa a ser 62. Então 62,8 metros. Então essa daí é o comprimento dessa circunferência. Tá bom? Vou colocar aqui uma situação problema. Gente, vejamos essa situação problema aqui. Ó. Tiago comprou um terreno no formato de um trapézio. O mesmo precisa fazer uma cerca com 3 voltas de arame. Logo, quantos metros de arame Tiago irá gastar? Veja as medições.
Ó, Tiago comprou esse terreno não tem o formato de um retângulo, ele tem o formato de um trapézio. Então observe que tem aqui, ó, uma largura na parte inferior de 10 metros e na parte superior de 15 metros. O comprimento do terreno é de 30 metros, mas o comprimento ele não vai entrar, tá certo? Não vai entrar. O que vai entrar aqui são as medidas das laterais. Então observe que a lateral esquerda mede 32 metros e a lateral direita mede também 32 metros. Então ele quer saber o perímetro, né? Porque ele vai cercar, ele vai fazer uma cerca e vai dar 3 voltas. Gente, presta atenção. Vai fazer o perímetro, que vai somar os 4 lados, e vai fazer uma cerca que vai dar 3 voltas. Então, consequentemente, a gente vai ter que pegar esse resultado e fazer o quê? Multiplicar por 3. Porque ele não vai dar 3 voltas? Então, você tem que multiplicar por 3. Então, vamos ver, nesse caso, calcular logo o perímetro. 15 mais 32 mais 10 mais 32. Então, perímetro igual 15 mais 32 dá quanto? 15 mais 32, 47. 47 mais 10, 57. 57 mais 32, 89. Então, no caso, 89 metros. Então, esse é o perímetro desse terreno, tá certo? Vamos conferir. 15 mais 32, 47. 47 mais 10, 57. 57 mais 32, 89 metros. Então, esse é o perímetro. Porém, professor, a resposta termina aí? Não. O perímetro é 89, mas você se lembra que ele quer fazer uma cerca e vai fazer a cerca e vai dar 3 voltas. Então, a gente tem que pegar esse valor aí. Vamos pegar aqui, vamos botar logo aqui, total, T de total, certo? 89, como são 3 voltas, multiplicar por 3. Então, logo, o total, 89 vezes 3 dá quanto? 267. Então, no caso, ele vai gastar 267 metros de arame, tá certo? Se você parar a resposta aqui no 89, fica incompleta. E sim, lembrando mais uma vez, geralmente nas questões das provas externas, tem as questões distratórias. São aquelas questões que colocam um resultado ali de propósito para com a finalidade de distrair você. Pode ser que nas alternativas apresente lá 89 e você marque. Eles colocam de propósito. Só que a resposta não está certa, está errada porque ela está incompleta. Vai estar completa quando você multiplicar por 3. O outro aqui é a circunferência. Paulo sempre faz caminhada em uma praça próxima à sua casa. Ele sempre dá 10 voltas em torno da praça. Logo, quantos metros aproximadamente Paulo caminha? Então, observe que tem o formato de um círculo. Então, qual é o comprimento, nesse caso aqui? 2 vezes π vezes r. Então, 2 vezes 3,14 vezes r, que é o raio, 50. Então, aqui, ó, comprimento igual, a gente pode até multiplicar logo aqui, ó, direto, ó. 2 vezes 50, 100, né? 100 vezes 3,14. Falei para vocês que na multiplicação, por base 10, a vírgula vai para a direita, de acordo com a quantidade de zeros. Então, ó, 2 vezes 50, 100. Então, são 2 zeros. A vírgula está aqui entre o 3 e o 1. Então, anda 2 casas para a direita. Então, 1, 2. Então, passa a ser 314 metros. Então, essa é a medida do comprimento da praça, né, que é o formato de uma circunferência. Porém, dá quantas voltas? 10 voltas. Então, o total da caminhada dele vai ser o valor do comprimento, que é 314, vezes 10. Porque ele não dá 10 voltas? 1, 2, são 10 voltas, tá certo? Então, o total, 314 vezes 10, dá quanto, gente? 3.140 metros. Então, esse é o total da caminhada de Paulo. Então, espero que tenha ajudado vocês com esse vídeo mostrando o que é um perímetro, tá certo? E não se confundam mais o perímetro e área. Lembrando mais uma vez que perímetro é a soma de todos os lados, a parte externa da figura, tá certo? As suas laterais. Então, se inscrevam no canal, dê seu like e ative seu sininho lá. E até a próxima!